Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa há um deserto e eu não vou parar de... Olá, queridos alunos do curso bíblico básico, módulo número 1. Hoje nós vamos trazer para você aqui, eu vou trazer para você aqui a lição número 3. Nós estamos no módulo número 1, na lição número 3, a estrutura da Bíblia. Como nós vimos em lições anteriores, a Bíblia, ela sofreu, ela teve uma grande divisão. A divisão principal da Bíblia Sagrada, ela foi feita em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antes de qualquer coisa, testamento é o mesmo que pacto, aliança, acordo, concerto, são sinônimos. E quando você fala em testamento, você está falando em aliança. Quando você fala em acordo, você está falando em concerto. E a Bíblia foi dividida, então, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia somam 66. Então a Bíblia, ela é composta por 66 livros, sendo que 39 estão no Antigo Testamento e 27 estão no Novo Testamento. Olha só, a Bíblia, os livros da Bíblia, melhor dizendo, levaram um período de aproximadamente 1.600 anos. Exatamente, aproximadamente 16 séculos os livros da Bíblia levaram esse período para serem escritos. E apesar de terem sido escritos por aproximadamente 40 escritores diferentes, com funções diferentes, atividades diferentes, 40 escritores que viveram em épocas diferentes, em continentes, em países, em lugares diferentes, fazendo as mais variadas atividades e vivendo sob as mais diversas circunstâncias, apesar de terem sido 40 escritores. A Bíblia, ou os livros da Bíblia, só tem um autor. O autor é o nosso Deus. Porque quando você pega todos os livros da Bíblia e você junta, você tem uma única obra, aonde não há contradição, aonde não há discrepância. O que o Antigo Testamento começou, o Novo Testamento concluiu. O Antigo Testamento prepara o terreno para o Novo Testamento. Muitas promessas feitas no Antigo Testamento se cumpriram no Novo Testamento. O Novo Testamento cita o Antigo Testamento em vários momentos. E o Antigo Testamento faz alusão, tem profecias a respeito do Novo Testamento. Então são 40 escritores, como eu falei para vocês, que viveram das diversas maneiras, em lugares diferentes e épocas diferentes. E quando escreveram, e os seus escritos, eles foram unidos, formou-se uma coisa única, uma obra única, porque o autor foi um só, o autor foi Deus. Deus é o autor da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela trata de questões essencialmente espirituais e de fé. Então daí você vai entender por que tem tanta gente que tem dificuldade em aceitar a Bíblia como palavra de Deus, em acreditar nas palavras da Bíblia. Por quê? Porque ela trata de assuntos espirituais. Ela trata de assuntos referentes à fé. Então somente as pessoas que são espirituais e as pessoas que são de fé é que realmente conseguem compreender, conseguem aceitar e conseguem crer naquilo que está escrito na Bíblia. E conseguem ainda crer que a Bíblia não é um livro como outro qualquer, mas a Bíblia é, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus. Feitas essas considerações, nós vamos agora então estudar essas duas divisões da Bíblia Sagrada. Muito bem, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, com algumas pequenas porções em aramaico.
O livro de Daniel, por exemplo, ele traz trechos escritos em aramaico. Aramaico era o idioma dos caldeus, e os caldeus eram o povo da Babilônia. Então, Daniel, no seu livro, escreveu algumas coisas, algumas pequenas porções em aramaico. Mas, no geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, ele tem ele foi dividido, melhor dizendo, em 4 grandes grupos. E foram os livros agrupados e classificados nesses 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo da lei. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Deuteronômio, são os livros que compõem o Pentateuco, os livros da lei. Depois nós temos os livros que são classificados como história. São 12 livros históricos. Depois nós temos os livros poéticos, são 5 livros poéticos. Depois nós temos os livros proféticos. Aí nós vamos dar uma paradinha, porque nesses 17 livros de profecia, conhecidos como livros proféticos, eles se subdividem em profetas maiores e em profetas menores. São 5 livros dos profetas maiores, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros dos profetas maiores. Aí nós vamos ter 12 livros dos profetas menores, que começa com Oséias e termina em Malaquias. Esses livros proféticos, esses profetas, sejam eles maiores ou menores, eles atuaram em momentos específicos da história do povo de Deus. Por exemplo, nós temos profetas que atuaram, que foram inspirados por Deus e usados por Deus para agirem, para profetizarem, para atuarem antes do exílio. Antes do exílio de Israel pela Assíria e antes do exílio de Judá pela Babilônia. Nós tivemos profetas que foram usados por Deus, inspirados por Deus e atuaram no momento do exílio, justamente lá na Babilônia. Enquanto o povo passava 70 anos no exílio babilônico, nós tivemos homens de Deus que foram inspirados por Deus, que foram usados por Deus e atuaram dentro do exílio. Nós temos como exemplo o Ezequiel, o Daniel. Eles estavam no exílio e eles foram usados por Deus para abençoarem, exortarem, fortalecerem o povo de Deus no momento do exílio. E nós também tivemos profetas que atuaram depois do exílio. Nós tivemos o caso do Zacarias, do Malaquias. São profetas que foram usados por Deus, inspirados por Deus e falaram com o povo em nome de Deus logo depois do exílio da Babilônia. O exemplo que eu falei para vocês, o Zacarias, o Malaquias, enfim, essa é a classificação dos livros do Antigo Testamento. São 4 grandes grupos: os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Quais são esses livros? Nós temos direitinho na apostila. Você pode dar uma estudada, dar uma lida e você vai saber exatamente quais são os livros poéticos, quais são os livros proféticos, quais são os livros históricos e quais são os livros da lei. Os livros da lei é muito fácil, né? São os 5 primeiros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, quando a gente chega em Malaquias, logo depois que se encerra o livro de Malaquias, nós temos na nossa Bíblia e na história da Bíblia Sagrada, do povo de Deus, assim, um intervalo. É um momento em que Deus, ele não vai inspirar nenhum homem, ele não vai levantar nenhum profeta.
Nenhum profeta vai ser levantado por Deus nesse período que a história chama de período interbíblico, período intertestamentário. Ele está entre Malaquias e Mateus. É um lapso temporal de silêncio de Deus. Deus não levanta profeta, Deus não inspira nenhum homem para falar em nome dele ou para escrever por inspiração divina. Terminado esse período interbíblico, olha, muita coisa acontece nesse momento da história. Muita coisa. Só que não estão registrados esses acontecimentos na nossa Bíblia, tá? Tem outra fonte histórica que vai nos trazer com exatidão e com detalhe todos os acontecimentos desse momento do período interbíblico. Terminado o período interbíblico, nós entramos no panorama do Novo Testamento. E o Novo Testamento, como nós já vimos antes, ele é composto por 27 livros. 27 livros que são divididos também em 4 grandes grupos e classificados como os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e Apocalipse ou Revelação. Muito bem, a gente vai olhar divisão por divisão, classificação por classificação. A primeira divisão e classificação são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, chamados de Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, nós vamos ter os evangelhos sinóticos, que são 3. Olha só, são 4 evangelhos, mas são 3 evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Pastora Ivone, o que é isso? Evangelhos sinóticos? O que vem a ser isso? Sinóticos é o mesmo que semelhantes, parecidos. Quando você lê esses evangelhos, você vai ver que algumas histórias se repetem, que alguns milagres são contados, às vezes nos 4 evangelhos e outras vezes nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos. Então, sinótico é semelhante, é parecido. Mateus, ele escreve, e quando ele escreve, ele se dirige aos judeus. Aí ele apresenta Jesus como quem? Como o rei, o Messias, o libertador do povo judeu. É assim que o Mateus, ele vai escrever, ele vai falar a respeito de Jesus. Jesus o Salvador, Jesus o Messias. Por quê? Porque Mateus escreve para os judeus. Marcos é o evangelho mais curto, é o menor dos livros dos evangelhos. Marcos, quando escreve, ele se dirige aos romanos. E aí ele apresenta Jesus como quem? Como o rei vencedor, o rei vitorioso. E ele não fala de genealogia, ele conta alguns milagres, ele registra não tanto quanto Mateus e Lucas, mas ele é mais objetivo, porque o foco dele é alcançar quem? O público romano. Então ele tem toda a sua característica e o seu modo de falar a respeito de Jesus. E aí nós temos o Evangelho de Lucas. Na verdade, quando Lucas escreveu, ele escreveu um rolo só. E nesse rolo único, ele escreveu o Evangelho e ele escreveu também o livro de Atos. Posteriormente, dividiu-se as obras, a obra que era uma só, foi dividida e tornaram-se em 2 obras do mesmo autor, Lucas. É o Evangelho de Lucas, que é o evangelho assim mais detalhado, é um evangelho assim mais completo. A gente percebe que o Lucas
pesquisou bastante, ele entrevistou bastante, ele buscou bastante informações quando ele escreveu o Evangelho. E aí ele vai falar não somente da genealogia de Jesus, mas ele vai falar também do nascimento, ele vai falar inclusive da infância de Jesus, né, que pouco se fala, o Lucas vai mencionar. É interessante quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, que você vai perceber que Mateus fala da genealogia de Jesus, porque ele escreve para o judeu. Lucas também fala da genealogia de Jesus, porque Lucas escreve para os gentios, ele escreve para os gregos, né? E ele apresenta Jesus de uma forma totalmente diferente. Ele apresenta Jesus como o Filho do Homem. E quando Lucas, ele apresenta a genealogia de Jesus, ele faz de uma forma muito interessante. Lucas conta a genealogia de frente para trás. Normalmente, quando uma genealogia é contada, e Mateus mostra isso, ele começa lá de trás e termina cá na frente. Olha só que interessante. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, e como ele apresenta Jesus como o Messias, como o Salvador, então ele vai lá na raiz. Ele começa em Abraão, né, e vai falando, passa pela monarquia, pelos reis, né, passa por Davi, passa por Salomão, até terminar em José e em Jesus. Por quê? Ele está apresentando o Messias, o Salvador. Já o Lucas, como ele apresenta Jesus como filho do homem, ele começa a genealogia partindo de José e ele vai voltando, e ele termina a genealogia em Adão, o primeiro homem. Daí a forma como ele apresenta Jesus, o filho do homem. Então ele apresenta a genealogia de Jesus, homem. Mateus apresenta a genealogia de Jesus, o Messias. E Marcos? Marcos não fala de genealogia, tá? Então, falando tudo isso para vocês entenderem que às vezes, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos a mesma história contada num evangelho, contada no outro, com alguma variação, com alguma diferença. É o mesmo caso, é a mesma história, só que um conta de um jeito e o outro conta de um modo um pouquinho diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Mateus era uma pessoa, Lucas era outra totalmente diferente e Marcos também. Olha só que interessante, Marcos não foi discípulo, Lucas também não foi discípulo, Mateus foi. Mateus foi um dos 12 apóstolos, um daqueles que estava com Jesus o tempo todo. Então quando ele conta do que ele viu, ele conta do que ele presenciou, do que ele testemunhou. Mas e o Marcos? Marcos não era discípulo? Não era apóstolo? Como é que ele conta? Como é que ele escreve o evangelho falando a respeito de Jesus? Da mesma forma, Lucas. Nós sabemos que Lucas era médico. Marcos não era médico. Marcos não era apóstolo. Marcos não era discípulo. Marcos, na verdade, ele era parente do Barnabé. E ele só vai aparecer lá na frente, na história, né? Lá em Atos dos Apóstolos. Então, como é que ele obteve informações para escrever o Evangelho? E Lucas? Pense sobre isso, porque eu vou querer saber alguma coisa a respeito disso na atividade que eu vou pedir para vocês, tá bom? Então deu para entender um pouquinho por que os evangelhos, eles são semelhantes, eles falam dos mesmos assuntos, o protagonista é o mesmo nos três, é Jesus, e eles enfatizam a humanidade de Jesus, por isso são sinóticos. Já o quarto evangelho é diferente. O evangelho de João, ele já começa diferente. O evangelho de João é o primeiro e é o único que chama Jesus de Deus, de Verbo de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, começa como? Com o nascimento de Jesus? Não. Começa com a genealogia de Jesus? Não. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que interessante. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas se ocupam em escrever a biografia de Jesus, homem, o ministério de Jesus, homem, enquanto eles enfatizam a humanidade de Jesus, João, ele vai falar sobre a divindade de Jesus. Ele vai apresentar Jesus como Deus, como Verbo de Deus, como a palavra de Deus encarnada, que veio a esse mundo para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. E aí estende-se para todos aqueles que creem as promessas de Jesus. Então esses são os evangelhos. Logo em seguida, nós vamos ter o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também de autoria do Lucas. E eu diria que ao invés de Atos dos Apóstolos, o livro deveria se chamar Os Atos do Espírito Santo de Deus por meio dos apóstolos. Por quê? A figura central, o protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. Então, o que Jesus Cristo começou a fazer em Mateus, Marcos e Lucas, ele continua fazendo, só que agora é o Espírito Santo por meio dos apóstolos. É maravilhoso quando você entra, nas primeiras linhas, nos primeiros versículos, nos capítulos, em todo o decorrer do livro de Atos. É maravilhoso quando você percebe a ação do Espírito Santo de Deus. É em Atos que nós vamos ver a profecia de Joel se cumprindo, o dia do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a criatura, todo mundo sendo cheio do Espírito Santo e falando na língua dos anjos. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a fé relatada, Atos relata, registra, retrata a fé dos primeiros apóstolos, a fé dos discípulos, Apóstolos foram 12 apenas. E discípulos foram muitos. Atos vai mostrar pra gente a fé desses apóstolos, a fé desses discípulos, as primeiras perseguições, as aflições, as lutas. Atos dos Apóstolos vai falar dos primeiros momentos da igreja, do início do cristianismo. Esse é o livro que registra os atos do Espírito Santo. E ele não tem fim, não termina, ele continua. E até hoje, cada um de nós aqui está sendo usado pelo Espírito Santo para escrever o livro de Atos. Muito bem. Aí nós temos as epístolas. São 21 cartas escritas no Novo Testamento. Dessas 21 cartas, a maior parte é de autoria do apóstolo Paulo. E essas epístolas, elas também se subdividem e elas são classificadas. Nós temos as epístolas eclesiásticas, também conhecidas como epístolas pastorais. São 9. São 9 epístolas, são 9 cartas escritas para as igrejas, escritas para os pastores das igrejas. É a carta do pregador. A carta do pregador exortando outro pregador. É a carta do pregador exortando toda uma igreja, toda uma congregação. Então, das 21 epístolas, 9 são eclesiásticas. Nós temos também as epístolas pessoais. São 4. Elas têm um endereço certo e um remetente certo. As 4 epístolas pessoais são de autoria do apóstolo Paulo. Paulo escreve a primeira carta ao Timóteo, depois ele escreve
ao Tito, depois ele escreve a segunda carta a Timóteo e depois ele escreve a Filemon. Essas são as 4 epístolas pessoais. Depois nós temos a epístola coletiva, é uma só. Ela é escrita a todos os judeus cristãos. Na verdade, ela é endereçada, ela é escrita às 12 tribos de Israel. Daí o nome, Carta aos Hebreus. Quem é o autor? O autor é desconhecido. Há quem diga que foi o apóstolo Paulo, há quem diga que foi uma mulher, há quem diga que foi Apolo, outros falam, enfim, né? As sugestões, as conjecturas são várias, mas nós preferimos dizer que a carta aos Hebreus é de autoria desconhecida. E nós temos as cartas universais. São 7 cartas universais. Elas são escritas a todos, indistintamente. São as epístolas universais. Depois disso, terminadas as epístolas, que são 21, nós temos o livro de Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações. Olha só. O livro de Apocalipse, a princípio, ele vai tratar nos seus primeiros capítulos com as 7 igrejas da Ásia Menor, tá? Então, a princípio, o livro de Apocalipse, nos seus primeiros capítulos, ele vai falar de 7 igrejas, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Logo em seguida, ele vai entrar num assunto muito interessante, porque Apocalipse vai falar sobre a segunda volta de Jesus Cristo na Terra. E vai tratar também dos acontecimentos que precederão esse glorioso dia da volta do Senhor. E esses acontecimentos são chamados de escatologia. Então, escatologia é o tratado das últimas coisas. Apocalipse começa falando com as igrejas da Ásia Menor, depois Apocalipse vai entrar na volta, vai tratar da segunda volta de Jesus Cristo aqui na Terra. E para falar sobre a volta de Jesus, Apocalipse vai contar para nós de tudo o que vai acontecer antes da volta de Jesus Cristo, tá? Então esse é o livro de Apocalipse. Como nós vimos, você pôde perceber, os livros da Bíblia não estão organizados em ordem cronológica, em ordem de acontecimento, de tempo. Os livros da Bíblia, eles estão organizados em ordem teológica, ou seja, eles foram organizados por assuntos, tá certo? Quando a gente pega uma Bíblia que está organizada em ordem cronológica, nós que estamos acostumadas com a organização da nossa Bíblia, ficamos meio perdidos e meio confusos. Então a Bíblia foi organizada, os livros da Bíblia, eles foram organizados não em ordem cronológica, mas em ordem teológica, ou seja, foram organizados por assuntos. Ao final desse vídeo, você vai encontrar uma atividade que deverá ser feita e enviada para o meu e-mail pessoal, ivonedias_adv@yahoo.com.br. Assista o vídeo até o final, veja qual é a atividade, prepare, faça, realize essa atividade, mande para o meu e-mail, eu vou corrigir e vou dar os pontos para você. Tá certo? Os pontos deverão ser somados de todas as atividades para compor a nota que vai ser única do módulo número 1. É um prazer estar com vocês. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu não vou parar de avançar.
E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte.